Olá pessoal, durante esse período de pandemia, vários setores foram muito afetados, principalmente os setores de entretenimento, de alimentação, bares, restaurantes. Nós hoje, nesse programa, vamos falar especificamente dessa coisa que afetou bares e restaurantes, principalmente os bares. Vamos falar disso e se você tem alguma informação, alguma sugestão, alguma experiência em relação a esse período com um bar ou seu ou de alguém que você conheça, traga para cá, coloque aqui nos comentários que a gente vai discutir isso durante o programa. Muito obrigado, fique com a gente. Olá pessoal, durante a pandemia muitos setores foram duramente prejudicados. Um deles que sofreu muito foi o setor de bares e restaurantes. Eu estou aqui num ambiente de bar e a gente pensa o seguinte: como é que vive um estabelecimento se ele não pode receber os seus clientes? E algumas coisas você não pode fazer por delivery. Por exemplo, se eu peço um chopp, eu não vou pedir um chopp por delivery, né? Você acaba não tendo como, mesmo mudando o seu modelo de negócio, atender o seu cliente. Então, muitos restaurantes, muitos bares acabaram fechando. Aqueles que serviam alimentação, tinham serviço de delivery, conseguiram sobreviver, mas sobreviveram de uma forma precária. A partir de um certo momento, houve uma reabertura gradual desses estabelecimentos, com distanciamento entre as mesas e também a frequência diminuiu e muita gente ainda está receosa de sair para frequentar um bar ou um restaurante. Então eu considero que esse setor, esse segmento, foi talvez o mais duramente afetado, juntamente com o setor de entretenimento. Então, o que a gente precisa ver é como esses estabelecimentos sobreviveram e como eles podem, daqui para frente, continuar tendo movimento e sustentando o seu negócio. Existem bares que têm um tipo de funcionamento, por exemplo, determinados dias da semana à noite. E muitos desses tinham música, eles tiveram que suspender esse tipo de programação. Então o que acontece? Você tem que mudar o seu modelo de negócio. Nós temos no Rio de Janeiro hoje uma quantidade enorme de bares e restaurantes famosos, tradicionais, muitos deles fecharam. E a gente fica com dó de ver que grande parte desses negócios foram duramente afetados, duramente castigados durante a pandemia e não tiveram como sobreviver. Esse modelo de delivery, ele funciona em parte, porque nem tudo você pode encomendar, nem tudo você tem capacidade de entregar. Por exemplo, você já pensou em entregar sorvete por delivery? É complicado. Quem trabalha com sorvete teve que mudar o seu modelo de negócio, vender outra coisa. No bar, a gente tem uma situação em que quando você chega num bar, você quer tomar um drink, que é feito na hora. Esse drink ele não pode ser enviado por delivery. Não tem sentido isso. Então a gente precisa entender que esse tipo de estabelecimento precisou de um novo modelo, de atrair o cliente de uma outra forma, oferecendo outras coisas. Por exemplo, trazendo experiências, cursos, degustações. Baristas que serviam drinks passaram a ensinar como fazer drinks. Então houve uma mudança muito grande nesses modelos de negócio. Então essas coisas precisam ser entendidas. Esses empresários, donos de bares e restaurantes, eles tiveram que se adaptar, tiveram que se reinventar, e muitos deles não conseguiram e fecharam. Então é importante que a gente olhe para esse tipo de negócio e tente entender que muitas vezes você não está conseguindo ser atendido da forma que você era atendido antes, não porque aquele bar não consegue mais atender dessa forma, mas porque os modelos mudaram e ele não tem mais as mesmas condições de te atender. Isso é importante, a gente está sempre com isso em mente, né? Eu fico bastante entristecido de ver muitos bares que tinham frequências grandes chegarem a um ponto de terem que fechar.
ou de mudar o seu ramo de negócio, né? E aqueles que sobreviveram, eles estão começando a trabalhar de uma outra forma, oferecendo os serviços de uma outra maneira. Quando eu falo em novo modelo de negócio, em se reinventar, por trás disso existe uma coisa chamada inovação, que é você tentar fazer mais com menos. Fazer mais no sentido de oferecer aquilo que você oferecia e até de uma forma melhor, mas usando menos recursos, usando menos insumos, usando outros recursos que você não pode mais usar hoje, então você tem que substituir. A inovação, ela tem que estar presente nessa retomada de posição do estabelecimento. Se você tem um estabelecimento e pretende continuar no mercado, continuar atendendo seus clientes e ganhar novos clientes, você tem que se reinventar. Se reinventar implica em inovar. Então, eu faço um desafio a vocês. Coloque aqui nos comentários se você tem, por exemplo, uma ideia inovadora, ou se você tem um restaurante, um bar, e você inovou de alguma forma, coloque aqui pra gente, porque essa boa prática pode ser a salvação de um outro bar, de um outro restaurante, e a gente quer manter a nossa rede de restaurantes e bares do Rio de Janeiro, que sempre foi um exemplo, sempre foi referência no mundo inteiro, alguns muito tradicionais. Então eles precisam hoje se reinventar. Então esse desafio é para quem tem ideias que deram certo, que implementaram, trazer para cá, para a gente colocar aqui, disponibilizar para outros, discutir essa ideia e até, de repente, adaptar essa ideia para uma outra situação. Esse é o desafio que eu faço e agradeço quem queira comprar essa ideia. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.